João capítulo 11, irmãos, nós vamos meditar nesse extraordinário feito realizado pelo nosso Senhor. Lá no século 17 havia um poeta inglês chamado William Cowper, que era um homem que tinha uma doença, a sua mente, ele tinha depressões muito fortes. Ele era uma pessoa muito infeliz, sofria de depressão aguda continuamente. E ele veio a conhecer o Senhor. E a alegria e a paz invadiram a sua alma. E um dos textos que o fizeram conhecer o Senhor foi esse capítulo 11 de João, onde ele pôde ver a misericórdia, a bondade, a graça e a compaixão de Jesus para com os que sofrem. Nós vamos ver aqui nessa história a misericórdia, a graça, a compaixão, a grandeza, o poder de Jesus, tudo demonstrado nessa história que João narra, esse fato que aconteceu. Nós vamos acompanhar alguns versículos, começando a partir do versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Marta, Maria, Lázaro, era uma família muito amada pelo Senhor. Lázaro adoeceu gravemente e Marta e Maria mandam avisar o Senhor. O Senhor estava do outro lado do Rio Jordão, a um dia de viagem, e elas mandam avisar o Senhor. Isso aqui é uma oração, né? Elas estão fazendo uma oração, estão falando com o Senhor através de um recado, fazendo uma petição. E o recado delas é: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ora, o fato de Jesus nos amar não impede que nós fiquemos doentes. Está aqui um homem amado por Jesus, Lázaro, um servo de Deus, especialmente querido pelo Senhor, estava doente. Então, a doença e ser amado por Jesus não é incompatível. Doença nem sempre é castigo, nem sempre é juízo, nem sempre é punição, mas algumas vezes a doença vem para glorificar a Deus. É o que vai falar no versículo 4. Olha o que o Senhor fala no versículo 4. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O Senhor diz: olha, essa enfermidade, quando ele diz não é para a morte, ele não estava querendo dizer que ele não ia morrer. Ele estava dizendo que a morte não teria a palavra final nessa história. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através desta doença e desta morte. Então nós aprendemos que várias coisas na nossa vida, várias dificuldades, tribulações e tragédias, elas são permitidas por Deus para a glória e honra do seu nome, para o louvor da sua glória e para a nossa bênção. Então, Jesus ouve esse aviso, dá essa resposta para Marta e Maria: olha, isso não vai acabar na morte, o nome de Deus será glorificado nessa história. O versículo 5 enfatiza: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Novamente o texto diz que Jesus amava aquela família. Mas olha o versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus amava aquela família, mas ficou parado onde estava. E não foi àquela cidade
imediatamente depois do pedido. Muitas vezes Deus demora a responder, mas tudo ocorre no tempo dele. A gente pede as coisas e parece que o Senhor não está se movendo, mas Ele está fazendo tudo conforme os seus planos, os seus projetos, sua providência, que muitas vezes é misteriosa para nós. Eu imagino os discípulos vendo o Senhor parado, sem se mexer, sem sair da cidade, sem ir até Lázaro, e eles perguntando um ao outro: mas o que está acontecendo? As irmãs de Lázaro disseram que ele está quase morto, e Jesus não vai atender o pedido. Jesus sempre atende todos os pedidos. Agora Jesus está parado, passa um dia, passa 2 dias, ele está parado. O fato da tua busca não encontrar resposta imediata não significa que Deus não está te ouvindo. Aprenda isso. Você está orando, buscando alguma coisa, clamando por socorro, e nenhuma resposta vem, não significa que Deus não te ouviu, não significa que Deus está te desprezando, te marginalizando, te punindo. Não. É porque Deus, Ele quer fazer sempre o melhor na nossa vida. O melhor para Lázaro e para aquela família era que Lázaro morresse. Nós vamos ver por quê. Era melhor que Lázaro morresse do que Jesus chegar lá e curar Lázaro. Nós vamos ver por quê. No versículo 7 diz assim: depois disso, depois que passou os 2 dias, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Agora nós vamos, diz o Senhor. Aí no versículo 14, depois de uma conversa que ele teve com os discípulos, no versículo 14, então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Veja a onisciência de Cristo. Ele está longe daquela cidade, a 1 dia de viagem, ninguém lhe disse nada, mas ele sabe que Lázaro morreu. Na verdade, fazendo as contas, nós aprendemos que Lázaro morreu ou no mesmo dia que o homem foi trazer a notícia para ele, ou no dia seguinte, mais provavelmente no mesmo dia. Então o Senhor não esperou para Lázaro morrer, o Senhor esperou para que houvesse 4 dias depois da sua morte. E agora ele diz: vamos lá, mas Lázaro morreu. Mas vamos lá. E aí que a gente vê como o nosso Senhor é maravilhoso, né? Lázaro morreu, acabou, né? Vamos lá que eu vou dar um jeito nisso. Versículo 17: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então quando ele chega, ele recebeu a notícia. O homem da notícia voltou 1 dia, 2 dias ele ficou esperando, ele leva 1 dia para chegar lá, 4 dias. 4 dias Lázaro estava na sepultura. Os judeus tinham uma tradição, não é Bíblia, tradição, de que o espírito poderia ficar perto do corpo até 3 dias. E o Senhor espera 4, para que não haja dúvida alguma de que aquele homem verdadeiramente havia morrido. Sem dúvida. Versículo 18 diz: ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, 3 quilômetros. Por que João informa isso? Para mostrar que muita gente de Jerusalém foi até Betânia para visitar Marta e Maria. Então muita gente ficou sabendo disso. Olha o versículo 19: muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Nós vimos o amor, irmãos, do Senhor. Eu até passei direto por essa expressão do versículo 15, quando ele fala: eu folgo, quer dizer, eu me alegro por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Versículo 15, o Senhor fala isso. O Senhor diz assim: olha, eu não fui lá, eu estou esperando para que eu faça algo que vai fortalecer a fé de vocês. Então eu me alegro de eu não estar lá, porque se eu estivesse lá, Lázaro não morreria.
Por quê? Porque nunca alguém morreu na frente de Jesus e ficou morto. Nunca ninguém faleceu na frente dele. Todos que ele ressuscitou haviam morrido longe dele. Ninguém nunca morreu na frente dele. Se ele está lá com Lázaro, Lázaro não morre. E ele fala, então, eu me alegro porque eu fiquei aqui, para que o que eu vou fazer possa fortalecer a fé de vocês. Então vocês veem o amor do Senhor pelos seus discípulos. E agora nós vamos ver o amor do Senhor pelas irmãs de Lázaro, a misericórdia, a compaixão dele. No versículo 20, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que é isso? É uma queixa. A mesma coisa Maria vai falar. Quando Lázaro morre, e nos dias de velório, elas deviam ficar conversando, poxa, se ele estivesse aqui, isso não teria acontecido. Elas devem ter repetido essa frase milhares de vezes. E quando elas veem o Senhor, a primeira chega: Senhor, nós mandamos chamar o Senhor, nós dissemos que ele estava morrendo, estava doente, por que o Senhor não veio? Ela está se queixando. E a gente aprende uma coisa linda aqui: o Senhor não chama a atenção dela. Ele poderia falar assim: você está se queixando? Você não sabe que eu sou o Senhor? Você não sabe que eu sempre sei o que eu estou fazendo? Quem é você para falar desse jeito comigo? Não, ele não responde nada. Por quê? Ele percebe a dor dela. Então, meus amados, nosso Senhor é tão amoroso que Ele não leva em conta as nossas orações, muitas vezes ignorantes, desrespeitosas, nossas queixas, às vezes quase nossas blasfêmias, porque Ele vê que a gente está em um estado mental de dor, de sofrimento, de agonia. Então o Senhor atura aquela queixa ali. E é interessante o seguinte: olha a fé, ela tem fé, mas é uma fé ainda não perfeita, porque ela tem fé que se Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria morrido. Mas por que ela não teve fé que Jesus nem precisaria estar lá? Não é verdade? Jesus não curou outras pessoas à distância? Somente diz uma palavra, meu servo será curado, como disse o centurião de Cafarnaum. Fala só uma palavra, não precisa nem ir lá. Então ele não precisava ter ido até a cidade de Betânia. Ele poderia, de onde estava, curar aquele amigo Lázaro. Então o Senhor entende Marta, compreende, não diz nada. No versículo 22 ela fala assim: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela faz uma declaração de fé, mas novamente é uma fé defeituosa. Por quê? Porque ela nunca acreditou que o irmão dela ia ressuscitar. Nós vamos ver isso. Ela nunca esperaria que Jesus iria trazer o seu irmão à vida novamente depois de 4 dias morto. Então ela fala assim: eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Mas na verdade ela não estava acreditando que tudo que ele pedisse, Deus daria. Mas é uma declaração de fé. Mas ela não esperava pelo que aconteceu. Ela estava aqui dizendo o seguinte: eu sei que o Senhor chegou e de alguma forma o Senhor vai nos abençoar, vai melhorar o ambiente, vai consolar o nosso coração, vai confortar o coração de todos, e com certeza a situação vai melhorar. O Senhor vai pedir para Deus nos abençoar e Ele vai nos abençoar. Mas ela não esperava. Agora olha a resposta de Jesus no versículo 25, e como Jesus é maravilhoso em procurar dar ânimo às pessoas e fortalecer as pessoas. Versículo 25, disse-lhe, versículo 24 e 23, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha aqui a injeção de ânimo. Marta,
Teu irmão vai ressuscitar. Coloca isso para a tua vida. Sabe aquele problema que você está orando? Sabe aquela pessoa que você está pedindo para ser salva? Sabe aquela vida que você está pedindo para ser restaurada? O Senhor há de fazer. Teu irmão há de ressuscitar. Deus há de ouvir a tua oração. Deus há de operar um milagre. Deus há de fazer por você o que você não pode fazer. Teu irmão vai ressuscitar, Marta. Mas novamente a gente sempre aprende que as pessoas nunca entendem o que Jesus está falando, né? Muito interessante. Olha o versículo 24 agora. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus está falando uma coisa e ela está dizendo outra. Novamente ela está afirmando a fé dela. Eu sei que haverá ressurreição do último dia. Isso é fé. Mas ela não entendeu o que Jesus estava dizendo. Jesus está dizendo: olha, teu irmão vai ressuscitar. Não, eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar lá no último dia. Ela não estava entendendo ainda. Muitas vezes a gente não entende o que Deus está falando para a gente. Muitas vezes a gente não entende as promessas de Deus para a gente. Quer ver uma coisa? Uma promessa: crê e será salvo. E a pessoa não entende isso e começa: o que eu tenho que fazer, hein? Como é que eu tenho que ser para ser salvo? Quais são as medidas? Não, é crer. Crê e será salvo. Mas as pessoas não entendem, continuam sem entender. Aí Jesus, no seu amor, na sua graça, na sua paciência, na sua vontade de abençoar, ele vai explicar mais claramente o que ele quer dizer com teu irmão há de ressuscitar. Ela fala assim: não, haverá ressurreição lá no último dia. Então Jesus diz no verso 25: disse-lhe Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, eu não estou falando da ressurreição lá do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem vai ressuscitar os mortos no último dia sou eu. E eu tenho poder para ressuscitar o seu irmão agora, hoje, porque eu sou Deus, Marta. Eu sou o único que pode fazer morto ressuscitar. Eu sou o único que pode dar vida a uma pessoa e ela nunca morrer. Jesus está afirmando a sua divindade. E aí a gente fica maravilhado e a gente começa a aprender como o sofrimento daquela família abençoou não só aquela família, mas a todos nós. Porque foi num momento de dor como esse que ele fez essa declaração monumental, símbolo do cristianismo. Olha só, vamos ler, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Isso é uma palavra maravilhosa. Toda vez que eu vou lá no cemitério Jardim da Saudade, está lá uma Bíblia gigantesca. Eu louvo a Deus por quem fez aquilo ali. Era uma Bíblia do tamanho dessa igreja grande, de concreto lá, de cimento, e botaram escrito na Bíblia esses versículos. O dono do cemitério, com certeza, ele queria dizer que ele, não sei se ele é cristão ou não, mas ele acreditava, como a Bíblia diz, que aqueles que estão mortos naquele cemitério, e em todos os cemitérios da terra, haverão de levantar para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aí ele fala duas frases que podem ter vários significados, mas o significado central é o seguinte: ele fala: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Então nós temos duas declarações são acompanhadas pelas duas frases seguintes. Olha, eu sou a ressurreição, no verso 25: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a vida, versículo 26: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. O que ele está falando? Ele está falando da sua vinda. Na sua vinda, ele é a ressurreição, e todo aquele que estiver morto vai ressuscitar. Na sua vinda,
todo aquele que crê nele e estiver vivo, não vai morrer. Por quê? Será arrebatado vivo para o céu. Então é isso que Jesus está falando. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Eu vou ressuscitar os mortos e eu vou transformar os vivos para habitar comigo para sempre. Essa é a sua principal declaração. Embora ele também queira dizer ali que ele é a ressurreição e a vida, que Lázaro cria nele e que ele iria ressuscitar Lázaro. Também é essa declaração. Também essa declaração pode dizer que você que está morto nos seus pecados, morto na sua incredulidade, se crer em Jesus Cristo, pode receber a vida hoje. Pode passar por uma ressurreição espiritual, receber uma nova vida, receber o Espírito Santo, que lhe fará uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. E outra declaração que significa também é a seguinte, que se você crê em Jesus e hoje você vive, quando você morrer, você não vai estar morto, você vai estar vivo com o Senhor. Jesus poderia muito bem estar dizendo: olha, Lázaro não está morto, ele creu em mim, ele está vivo, ele está no céu com meu Pai. Então é maravilhoso, irmãos. A morte é o último inimigo do homem e o maior, e Jesus venceu a morte. Jesus é o único que pode vencer a morte, venceu a morte na vida dos outros, na sua própria vida. Ele mesmo morreu e levantou-se dos mortos para nunca mais morrer. Com Jesus, irmãos, sempre há solução, sempre há resposta, sempre há vitória. Agora, olha o amor de Jesus, no final do versículo 26, quando ele fala assim: crês tu nisso? Ele está aqui tentando estimular a fé de Marta. Marta, eu quero dizer para você, Marta, eu sou a ressurreição, Marta, eu sou a vida, eu sou o dono da vida, eu sou o Senhor da vida e da morte, tenho poder para tirar as pessoas da morte e trazê-las à vida. Eu é que vou ressuscitar os mortos no último dia. Marta, você acredita nisso? O Senhor está interessado em que Marta cresça na fé, em que Marta seja cada vez mais crente. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus está interessado em você que já pertence ao seu povo, que você cresça na fé, que você tenha mais fé. E você que é visitante, que não é povo de Deus, Deus quer que você creia, que você acredite nele. Você nota que nesses versículos Jesus fala 2 vezes: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. É necessário crer, é necessário acreditar. Somente pela fé você vai ser alcançado pelo poder do Senhor. Mas o Senhor continua. No versículo 27, Marta responde à pergunta de Jesus. Se Jesus perguntar para você: você crê nisso que eu falei para você agora? Qual seria a sua resposta? Marta disse assim, no verso 27, sim, Senhor, creio. Ela não disse assim: eu creio que o Senhor é a ressurreição e a vida, eu creio que o Senhor pode ressuscitar meu irmão dos mortos. Ela não falou isso, mas ela disse: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Essa é a confissão que é necessária para a tua salvação. Você precisa dizer com a tua boca e com o teu coração: eu creio que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Eu creio que Jesus é aquele que Deus enviou para me salvar. Eu creio que Ele é o único Salvador, o único Senhor. É necessário que você faça essa confissão para alcançar a salvação de Cristo. Mas olha, no versículo 28 a história continua. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Aí os outros que estavam no enterro pensaram, porque não ouviram. Marta falou em segredo para ela: olha, o mestre chegou, ele quer ver você. Os outros pensaram: ela deve ter ido para o túmulo para chorar, vamos atrás dela. E foram. No versículo 32, tendo pois Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe:
Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma queixa. Mas nós vemos Maria se lançar aos pés do Mestre. A Bíblia nos fala que Maria, 3 vezes, as 3 vezes que a Bíblia fala de Maria, diz que ela estava aos pés do Mestre. Nessa vez, ela estava aqui derramando a sua tristeza. No capítulo 12, ela estava demonstrando a sua alegria. Todas as vezes que ela foi, e no capítulo 10 de Lucas, ela estava aprendendo do Mestre. Todas as vezes que ela é narrada na Bíblia, ela está aos pés do Mestre. E lembrando para vocês que essa Maria não é Maria, mãe de Jesus, e também não é Maria Madalena, é outra Maria, a que ungiu os pés do Senhor. Então, ela vai lá e chora aos pés do Senhor. Agora, vamos entrar numa das cenas mais tocantes de toda a Bíblia. E vamos ver o quanto o Senhor realmente ama a cada um de nós, quanto Ele se solidariza com o sofrimento humano. Leia comigo o versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Veja, o Espírito de Jesus dentro dele se sacudiu e ele ficou perturbado, no sentido de que ele ficou comovido, tocado por aquela cena. No versículo 34, e disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. E aí nós encontramos no versículo 35, o versículo menor de toda a Bíblia, e um dos mais profundos já escritos. Jesus chorou. Jesus chorou. Que profundidade. Não podemos esquecer que Jesus é Deus. Aqui Deus estava chorando na pessoa do seu Filho. E ele é tão profundo, esse choro. Primeiro, no grego, é um choro diferente. A Bíblia fala que ele chorou 3 vezes. Uma aqui, lá no monte, e lá no Getsemane, Hebreus fala que ele também chorou. Na cena onde ele está no monte em frente a Jerusalém, chora por Jerusalém, o grego fala que ele chorou em alta voz, como os judeus costumavam chorar, mas aqui ele chora silenciosamente, suas lágrimas descendo dos seus olhos, e ele em silêncio, chorando. E é profundo esse texto, por quê? Porque a gente fica imaginando, ele chorou por quê? Ele ia ressuscitar Lázaro. Lázaro não ficaria no túmulo. A história terminaria numa festa, numa celebração, em adoração, em conforto e felicidade para a família. Então por que ele estava chorando? Ele estava comovido, como Deus, ele estava comovido com a desgraça que o pecado causou no mundo. Ele estava olhando os efeitos do pecado no mundo, a morte, a tristeza, o sofrimento. E ele não aguentou ver aquilo e analisar dentro da alma dele o que aconteceu com as suas criaturas quando desobedeceram a ele e ouviram o diabo. Eu comparo essa cena com Gênesis 6, quando a Bíblia fala que Deus olhou para o mundo e, diz o texto, se arrependeu de haver criado o homem. A gente sabe que Deus não se arrepende. Então o que significa esse se arrependeu? Deus não se arrepende porque quem se arrepende de alguma coisa é porque fez alguma coisa errado. Deus não faz nada errado. O que significa aquele texto que fala Deus se arrependeu de haver criado o homem? Significa a decepção de Deus. Quando Deus olhou o mundo e o seu coração se entristeceu. E assim como Jesus aqui chorou
Deus lamentou o estado da humanidade. E Deus foi obrigado a fazer uma coisa. Lembra-se? Destruir a terra. E olha, Deus será obrigado a novamente destruir a terra, por causa desse maldito pecado que inunda a humanidade. Deus há de julgar e limpar a sua criação do pecado. É algo que Ele tem que fazer. Ele não tem prazer em fazer isso, mas Ele terá que fazer, para que um dia o bem prevaleça, para que um dia o reino, todo o universo dele volte à normalidade, volte ao seu projeto inicial. Ele terá que dar fim ao pecado. Mas Ele mandou um Salvador antes disso. Ele mandou alguém para resgatar a tua vida da destruição final, do juízo final, da morte eterna. Ele mandou Jesus para morrer por você e oferecer a você a salvação. Eu quero dizer para você que Deus o ama muito e lamenta muito o estado da sua alma. Ele lamenta muito a vida que você vive, de incredulidade, de rebeldia, de desobediência à sua palavra, a distância que você tem de Deus. Você ora? Quanto tempo você ora? Você lê a Bíblia? Você adora a Deus? Você conhece a Deus? Pois Deus quer que você o conheça, que você o ame. Deus tem profunda tristeza pelas pessoas que estão afastadas e perdidas e longe dele. Não é por falta de misericórdia que você ainda não foi salvo, que você ainda não é cristão. É por sua própria culpa, porque o Senhor, Ele te chama. Todos que estão cansados e oprimidos, venham. Eu quero que você entenda, Deus se compadece de você, sente o teu sofrimento, assim como Cristo chorou naquele dia. Jesus chorou. Foi tão comovente a cena que o versículo 36 diz assim: disseram, pois, os judeus, veja como ele o amava. Os judeus, que eram pessoas que, esses judeus aqui não eram crentes em Jesus Cristo ainda, e os judeus costumavam ser pessoas meio secas e duras, mas aqui eles sentiram o amor que Jesus tinha por Lázaro. Quando viram ele derramar as suas lágrimas por ele. Versículo 37, alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Em João 9, pouco tempo antes, Jesus curou um cego de nascença. Algumas pessoas viram isso e estavam lá agora e disseram, ele não podia ter curado ele? Impedido que ele morresse? Sim, ele podia. Só que o plano dele era outro, o plano dele era maior. Era revelar mais poder, mais glória, mais divindade. Era poder dar um sinal mais forte para que você e eu pudéssemos acreditar nele e aquele povo também. Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, o tempo todo ele estava sentindo aquela emoção. E meus irmãos, uma pausa aqui, um parênteses aqui. Não tem nada demais no cristão chorar num velório, num sepultamento. Jesus chorou. Tem crente às vezes que vê alguém chorando. Não, chora não, irmão, está chorando por quê? Ele está no céu, para de chorar. Que isso, irmão, para de falar coisa errada. A Bíblia nos ensina, os lutos do Velho Testamento levavam às vezes semanas e meses. Aqui ele está 4 dias sendo velado. A gente vela um corpo hoje em dia em 2 horas. É natural chorar quando alguém morre. Jesus chorou. Outra coisa, eu já fui a muitos sepultamentos. Eu não gosto de ir a sepultamento. Você gosta? Se você gosta de ir a sepultamento,
Enterro nunca é bom. Parece que tem pessoas que gostam, sei lá, sentem bem num enterro. Não, enterro não é bom. E se você tem um pouco do coração de Jesus, quando você chega no enterro, você se comove. Mesmo que quem morreu não fosse tão próximo a você, você se comove. Porque você está ali, uma pessoa partiu e pessoas estão chorando, sentindo sua falta. Então a gente não pode dar uma de crente, super crente, cheio de fé, achar que porque a gente é cheio de fé, a gente vai chegar lá e rindo e sorrindo e está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Não. Jesus chorou. A morte é algo terrível para quem não é crente e é algo terrível para quem fica. A gente perde um ente querido, ele está salvo, ele foi para o céu, aleluia. Só que a gente sente falta dele aqui na terra, não é? Ou não sente? Você só não sente se não ama. Essa semana eu estava pensando na irmã Lourdes. Agora estou vendo a sua filha de criação e neta. Estava pensando nela essa semana, passando pela rua ali, fui visitar a irmã Edna, e passando ali, lembrando dela, saudade. A saudade fica, e é correto, não tem nada de pecaminoso nisso. Então está aqui o Senhor emocionado de novo, vai ao sepulcro, versículo 38 fala que tem uma caverna lá, tinha uma pedra posta sobre a caverna. Versículo 39, disse Jesus, tirai a pedra. É interessante, Jesus nunca faz o que o ser humano pode fazer. Tirem a pedra. Ele poderia tirar a pedra, igual num filme de herói, né? Ele podia tirar a pedra quantas vezes ele quisesse. Tirem vocês a pedra. Não vou fazer o que vocês podem fazer. Tirem a pedra. Aí o versículo continua. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Está vendo, Marta? Ainda não tem aquela fé para acreditar que realmente algo extraordinário vai acontecer. E ela se pergunta dentro dela, mas será que Jesus está no normal? Ele está mandando tirar a pedra, ele quer ver o corpo. 4 dias. Tirar a pedra vai subir aquele fedor, ele está em decomposição. Para que, Senhor, tirar a pedra? Não faz um negócio desse não, vai causar uma vergonha para a família, um constrangimento. Não precisa ver o corpo dele. Ela nunca imaginou o que iria acontecer. Aí o Senhor, novamente, com muito amor, diz no versículo 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Gente, Jesus trabalhando com Marta, lembra? Versículo 4, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, recado para Marta. Versículo 23, teu irmão há de ressuscitar. Versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Várias mensagens para Marta, e agora ele fala, olha, tirem a pedra, e ela não acredita ainda. Assim é o ser humano. Assim é o ser humano, sempre descrendo, sempre não acreditando que algo extraordinário possa acontecer. Muitos só acreditam no que vem, não acreditam no invisível, no sobrenatural, por isso não acreditam que Deus exista. Se pudessem botar Deus num tubo de ensaio, fazer uma experiência, provar a existência de Deus cientificamente, creriam. Como não podem provar, não creem. Mas Jesus falou assim, eu não tenho falado para você, Marta, que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Essa é a ordem divina. Tomé fala assim, eu quero crer, eu quero ver para crer. E aí as pessoas falam assim, eu sou igual São Tomé, eu tenho que ver para crer. E a humanidade está assim, eu tenho que ver para crer. Eu não vi Deus nenhum. O Yuri Gagarin, um astronauta russo, na primeira viagem espacial, lá pelos anos 60, pegou o foguete, foi lá na órbita da Terra, estou no céu e não vi Deus. Ele era ateu, não? A Rússia era um país ateu.
estou no céu e não vi Deus. É lógico que ele não viu Deus. Deus está em outra dimensão. Deus é invisível aos nossos olhos. Não vai ver Deus nunca, a não ser quando morrer ou quando ele voltar. Não, você não tem que ver para crer, você tem que crer para ver. Marta, creia e verás a glória de Deus. Acredita em Jesus nessa noite e você verá a glória de Deus na sua vida. Confia em Cristo e você verá Deus atuar poderosamente na sua vida mudar completamente, sua casa, seu casamento, tudo na sua vida irá mudar. Acredita e você vai ver a glória de Deus, não só Deus atuando na sua vida aqui, mas um dia você vai estar lá, na frente dele, contemplando a glória dele. Aí versículo 41, tiraram pois a pedra, né? Finalmente Marta, muito relutante, disse, tá bom, tira a pedra aí, vamos ver o que o Senhor está querendo, né? Mas tira a pedra, tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aí ele diz assim no verso 42, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. O que ele está fazendo aqui? Ele está orando em voz alta, para que as pessoas acreditassem que ele estava ligado com Deus, e que o que ele ia fazer era o que o Pai tinha dito para ele fazer, e o Pai tinha respondido à oração dele. O tempo todo ele estava se comunicando com o Pai. Jesus não fazia nada sem a autorização do Pai. Quando ele veio na terra, ele se colocou como servo, então ele sempre buscava orientação. Pai, eu posso ressuscitar? E o Pai lá, diretamente para ele, pode, faça isso. E aqui ele agradece pela oração, fala na frente de todo mundo, que está falando em voz alta ali, está orando ali para todos ouvirem, para que todos acreditem no que o que ele vai fazer é com a autorização de Deus, o Pai. E aí, no verso 43, tendo dito isso, clamou com grande voz. A Bíblia raramente fala que Jesus alguma vez clamou com grande voz, algumas poucas vezes. Clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. 44. E o defunto saiu. Que poder é esse, irmãos? 4 dias morto. Jesus dá apenas uma ordem, e o homem vem vivo. O seu corpo já estava putrefando, mas ele vem como se nada houvesse acontecido com ele. Diz o texto que ele vem envolto em faixas, com pés e mãos ligados em faixas. Alguns ainda acreditam que ele possa ter vindo até a boca do túmulo, sendo trazido pelo poder de Deus e sendo colocado de pé na frente de Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que isso aconteceu? Porque muita gente, né? Não, peraí, a Bíblia está dizendo aqui, né? Mas é claro que isso não aconteceu, né? Isso aqui foi uma coisa que o autor lá escreveu para poder exaltar o Senhor e tal. Você acredita que isso literalmente aconteceu? Agora tenta imaginar isso acontecendo mesmo. 4 dias uma pessoa está morta, com uma só palavra essa pessoa torna a vida. O espírito que devia estar no céu volta. Muito provavelmente estava no céu e Jesus, Deus deve ter apagado a memória dele desses 4 dias no céu, para não dizer nada aqui na terra. Mas o espírito volta ao seu corpo, ele ressuscita e há um milagre no seu corpo que já estava apodrecendo. Jesus ressuscita Lázaro e diz um autor antigo que se ele não fala Lázaro, se ele fala apenas vem para fora, todos os mortos no cemitério levantariam, porque ele é poderoso. No capítulo 5 ele diz que virá o dia
em que ele vai dar ordem a todos os mortos e eles ressuscitarão. Uma voz ecoará dos céus na volta de Jesus, ordenando a ressurreição dos mortos, e todos os mortos levantarão. Ele venceu a morte, ele ressuscitou Lázaro, e as pessoas ficaram impressionadas. Eu queria que você usasse a tua imaginação, tentasse se colocar ali como um daqueles judeus, que o problema nosso é esse: a gente ouve a Bíblia e acha que é uma novela, um livrinho, um conto, mas está falando de um fato real. Então você tem que tentar se imaginar naquele lugar, vendo aquilo ali. O homem estava 4 dias numa caverna morto. Eu fico imaginando as exclamações que não deve ter havido naquele lugar, naquele momento. As pessoas, e alguns gritam, até de repente gritando, de tão espantoso que foi isso. Agora eu quero terminar só dizendo para você 3 reações a esse milagre extraordinário, porque Jesus fez isso para que você creia, para que as pessoas creiam. E olha o que aconteceu, versículo 45: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Muitos judeus creram nele. Disseram o seguinte: poxa, não pode ser, esse homem só pode ser divino. Ninguém tem capacidade de ressuscitar um morto, 4 dias morto. O filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou, mas ele tinha acabado de morrer. Aquela menina também, a filha de Jairo, tinha acabado de morrer, mas esse estava 4 dias morto, sepultado, corpo em decomposição. Então vem alguém, dá uma ordem, a pessoa volta à vida, eles falam: só pode ser de Deus esse homem, ele é o filho de Deus, e creram, se converteram. Agora, eu espero que nessa noite você creia. Eu espero que você se converta a esse Senhor tão amoroso, maravilhoso e poderoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que Deus enviou para te salvar. Mas infelizmente o coração humano é muito duro e perverso. No versículo 46 diz assim: mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Parte dessas pessoas aqui viram o milagre, mas não creram não. Não creram em qual sentido? Eles viram o milagre, creram que o milagre aconteceu, mas não creram em Jesus como Salvador deles. Não o receberam como Senhor e Messias. Foram contar para os inimigos de Jesus, os fariseus. Saíram daquele lugar, viram. Imagina se você está lá e vê aquele homem voltar dos mortos. Viram e foram embora para contar para os inimigos. Não creram. Não creram. E a gente vê que nem um milagre desse pode fazer uma pessoa crer. Quando aquele rico está no inferno e ele diz: Lázaro, se um dos mortos ressuscitarem, meus irmãos vão acreditar. Está aí, Lázaro ressuscitou e pessoas não acreditaram. Jesus ressuscitou e pessoas não acreditaram. Você tem que crer na Bíblia, a palavra do Senhor. Mas aí no versículo 47 tem uma reação pior ainda. Olha o verso 47. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto esse homem tem feito muitos sinais? Eles não negaram que Jesus ressuscitou morto. 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, virão os romanos e nos tirarão o nosso lugar e a nação. Eles viram Jesus, sabiam que Jesus havia ressuscitado morto, mas só estavam preocupados com o seu bem-estar. E no final Caifás vai dizer que Jesus precisa morrer. E por incrível que pareça, João diz que Deus falou através dele. E lá no versículo 51 diz assim: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus
que andavam dispersos. Está vendo essa palavra? Jesus morreu pelos judeus, mas não só pelos judeus, mas pelos brasileiros. Não só pelos brasileiros, por você. Jesus morreu pelos homens para reunir um povo e torná-los filhos de Deus. Pessoas estão espalhadas por toda a face da terra. Em João capítulo 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e ele fala: tem outras ovelhas que não são desse aprisco, e me convém agregar estas. Você pode ser uma futura ovelha de Cristo. Jesus pode pegar você para Ele e tornar você ovelha dele. Meu amado, está aí o nosso Salvador, o Senhor, poderoso, amoroso, maravilhoso. Ele pode dar um jeito na sua vida, Ele pode transformar o seu coração, Ele pode salvar a sua alma, escrever o teu nome no livro da vida, te dar a vida eterna, te dar a alegria verdadeira, paz verdadeira, que você nunca viu. Ele pode te dar. Agora é necessário que você creia. Qual é a tua reação? Você crê como aqueles judeus que viram e creram? Ou você não crê e vai embora? Ou você não crê e ainda é inimigo, querendo eliminar Jesus da sua vida? Qual a sua reação? Você espiritualmente está tão morto quanto Lázaro estava. Tua alma, teu espírito está morto. Você não tem comunhão com Deus, mas o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, quer nessa noite te dar vida, quer tirar você dessa cova que você está, quer te dar vida espiritual, ressuscitar você dos mortos, trazer você à vida. Você quer? Se você quer, simplesmente acredite: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o meu Salvador, eu entrego a minha vida a Ele, eu creio que Ele há de me salvar. Creia hoje em Jesus Cristo e você será salvo.